Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Arthur da Ferreira Studios e estamos aqui hoje com mais um vídeo sensacional. Estamos em um cenário totalmente diferente, como se fosse um Star Wars do futuro. Hoje a gente vai pegar uns pedaços de pau e vamos criar um cenário aí como se fosse uma guerra do Star Wars. Então vamos nessa? Vem comigo e se liga só! Então agora vamos dar início a esse incrível tutorial. Eu estou aqui com o meu Adobe After Effects CC aberto com um vídeo que anteriormente eu havia cortado, só fiz um leve corte só para que a gente consiga entender, porque não dá para fazer o vídeo inteiro, né, explicado em um tutorial, porque senão ia ficar muito extenso. Então vou explicar a dinâmica de como funciona todo o efeito, como pode ser feito da melhor forma possível. Só que duas coisas antes de começar: tenha muita paciência e muita paciência, porque realmente como nós vamos animar frame by frame, exige que você tenha paciência para que a gente consiga gerar um resultado mais interessante possível. Vocês viram anteriormente na intro que eu utilizei algumas questões de tratamento de imagem, algumas máscaras, e aqui eu vou ensinar basicamente a criar o sabre de luz e aquele reflexo, né, que fica sobre minha roupa, sobre o meu rosto, quando o sabre passa exatamente neste momento. Por isso que eu já realizei o corte nessa cena, porque eu creio que seja mais interessante para nós aqui. Então vamos lá, eu estou com um vídeo cortado aqui, simplesmente um vídeo que eu cortei onde eu quero que aconteça todo o meu episódio, toda a minha cena. E aqui a gente vai fazer o seguinte, pessoal: H eu consigo segurar e mexer, né, o nosso vídeo aqui, ou vir aqui na mãozinha. Então eu vou mexendo aqui e vou vir aqui em Layer, vou vir em New Solid, vou criar um novo sólido e vou escrever BG Vídeo, que vai ser exatamente o nosso background. Só que percebam o seguinte: eu quero fazer com que esse background comece branco, e vocês vão entender depois por quê. Então eu vou vir aqui no BG, criar branco, dar um OK, criei o background branco aqui. Agora, pessoal, eu vou fazer o seguinte: como nesse vídeo a gente vai aprender a trabalhar com máscara e existe outras formas de você fazer o efeito também, mas eu vou ensinar vocês a trabalharem com máscara hoje. Você pode baixar um preset, que ele já vai vir customizado isso aqui para vocês, mas talvez não seja tão interessante a nível de trabalhar algumas questões de distorção e etc. Eu gosto muito de trabalhar com a máscara, então se você quiser ou conhece outro método, escreva aí nos comentários. Mas vamos lá. Vou vir aqui em Opacity e vou determinar como 10%, porque eu vou criar esse sólido para dentro desse sólido eu aplicar o efeito da forma que eu quero, ou seja, eu vou fazer o contorno aqui do sabre para que ele consiga gerar a luz em cima desse pedaço de madeira ou de um cabo de vassoura, vai dependendo aí do que você tem em casa. Se você já tiver o molde do sabre de luz, fica mais interessante ainda, e você vai utilizar como base a própria base do sabre de luz, e aí você vai conseguir criar um efeito bem bacana também. Então vamos lá, pessoal, eu vim aqui, só criei um background aqui, um sólido, ele é branco e não tem nada, só diminuir a opacidade para 10%. Por quê? Agora eu vou fazer o seguinte: vou vir aqui na minha ferramenta caneta, dentro ainda do BG, e vou contornar um pouco à frente aqui, porque senão provavelmente o sabre, né, a luz aqui, o raio vai acertar o laser, né? O laser na verdade vai acertar a mão aqui, então eu não quero que isso aconteça. Aí eu vou selecionar a caneta e vou vir aqui, vou dar um zoom, né, Ctrl mais, Ctrl menos, aquelas paradas que vocês já conhecem, e vou vir aqui, vou começar a contornar. Percebam que aqui a gente tem uma situação de blur, mas não tem problema. O importante aqui é vocês realmente considerarem o blur. Então vamos considerar o blur aqui. E agora, ó, vou fazer o seguinte: vou vir até aqui e fechar o ponto. Quando eu faço isso, a minha sombra, né, o meu background, ele praticamente some. Por quê? Porque a gente criou uma máscara em cima dele. Se eu vier aqui em Opacity e aumentar, olha lá, tá aqui
do nosso sabre, entendeu? Eu vou vir aqui agora, dar só uma leve manipulada nele, clica na setinha, clica fora, clique em cima do BG e ele vai dar os pontos aqui para que a gente consiga mexer. Então vou mexer levemente aqui para que a gente consiga chegar num resultado interessante. Como eu mencionei, o importante é que você consiga criar pelo menos a mesma espessura aí do seu bastão para não dar muitas diferenças. E é importante que você tenha essa percepção do bastão, porque você pode ter problemas lá na frente. Então não é bom ficar sempre criando muitas variações. Bem levemente, porque a ideia do laser se movimentando bem levemente acontece por essas leves distorções que a gente vai aplicando. Então é o seguinte, pessoal, criei aqui o meu BG e percebam que se eu aumentar a cor, tá aqui o meu BG normal, bem feio, né, bem esquisitão, mas é isso mesmo, é aqui que a gente quer a estrutura do nosso laser, né, do nosso sabre de luz. Vou deixar em 10%. E agora, pessoal, o que a gente vai fazer? Agora é a parte complicada. A gente vai vir aqui em Mask, vamos vir em Mask Path, vamos habilitar um Mask Path aqui, porque a gente criou essa máscara e eu quero que o meu primeiro ponto do caminho da máscara seja esse. E aí, no momento que eu vier para cá, ó, eu vou criar um outro, dependendo do seu vídeo. Aqui é porque eu coloquei um leve delay para que dê esse efeito de que realmente está acontecendo em câmera lenta. Para isso basta vir aqui no vídeo, clicar com o botão direito, Time Stretch, e você aumenta aqui o time, o Factor, perdão. O que acontece? O meu Factor ele estava em 100, estava com o tamanho real da gravação. Se eu coloco em 300, eu tripliquei ele, ou no caso dupliquei, e aí eu aumento o tempo aqui de duração do delay, ok? Então, basicamente isso para criar esse efeito que é muito utilizado principalmente no Matrix. E agora aqui é o seguinte, pessoal. Vou vir aqui, criar outro keyframe ou não, dependendo do seu gosto. E agora que o negócio vai pegar. Eu vou pegar, percebam o seguinte. Meus 3 primeiros frames são iguais. Na verdade era para ser só o primeiro, o segundo já era para modificar. Mas como eu tenho um delay, a gente vai trabalhar aqui com a faixa de 3 frames iguais. Aí aqui ele já mudou o bastão. E o que eu vou fazer agora? Eu vou clicar aqui de novo, clicar em cima da linha e vou arrastar para cima do bastão aqui, modelando a forma de acordo com o frame. Por isso que nós chamamos essa técnica de frame by frame. Ou seja, a gente vai manipulando aqui, ó, até a gente conseguir criar um resultado mais interessante possível. E como eu disse, o importante nessa técnica é a gente se ater à espessura sempre, mas mais que isso, observar essas transições. Então eu vou vir aqui em Ctrl C, Ctrl V, opa, Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V. Então aqui, ó, percebam, ó, já modelei 2 frames. Já tem um resultado bem interessante, e no próximo eu faço a mesma coisa. Então vou lá, vou acelerar essa parte aqui, mas é só fazer isso para que a gente consiga gerar para todo o vídeo. Então agora, pessoal, criamos aqui a nossa máscara em cima do nosso objeto, no caso aqui o nosso sabre de luz. E estou aqui, ó, com cada frame, né, que nós criamos com muita paciência. Por isso que eu até pulei essa parte do vídeo, porque senão a gente ia ficar muito tempo aqui. Então percebam o seguinte, eu tenho uma Mask Path e cada frame, ó, frame by frame, foi criado a animação, assim digamos. Aí, pessoal, deixei aqui em Opacity em 15 e agora a gente vai aprender a criar o sabre de luz. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai vir aqui no Mask, ok? Percebam que aqui está em 15, certo? Vamos deixar 55. E agora eu vou fazer o seguinte, vou dar Ctrl D, Ctrl D, Ctrl D, Ctrl D 5 vezes. Vai criar 5 BGs. Vou selecionar os 5,
apertar F. No primeiro mask vou deixar 1, no segundo vou deixar 10, no terceiro vou deixar 30, no quarto eu vou deixar 60 e no último 120. Ou seja, ele já criou aqui para nós, ó, toda a iluminação que de certa forma a gente precisava para o nosso efeito. E agora o que acontece? Só que não está do jeito que a gente quer ainda. Nós vamos fazer o seguinte: aqui a gente vai fechar aqui, vamos clicar novamente, vamos ir em Transform, tá 55, verifiquem isso, se tiver, tá beleza. Selecionamos tudo, ok. E agora vamos vir aqui em Composition, New Composition, e vamos escrever Video Star. Ou seja, eu vou colocar aqui o nosso vídeo cortado, ok? E nesse All Star, vou deletar o da All Stars, criei uma composição só para o vídeo Star e um para All Stars, onde está o efeito. Aqui, pessoal, eu vou pegar, vou vir aqui, vou clicar aqui em cima, vamos clicar em Pre-Compose e vamos escrever All Stars. E ele criou aqui para nós uma composição que é justamente o nosso fundo aqui preto, ok? Que na verdade ele está só com o nosso sabre de luz, só que nós vamos fazer diferente. Antes de nós compilarmos, entre aspas, né, compactarmos, nós vamos ir aqui em Layer, New, Solid e vamos colocar aqui a cor preta. Por que preto? Porque nós vamos usar um filtro Screen e ele vai tirar o preto e permanecer as áreas de luz, que é nossas áreas brancas, ok? Então vamos selecionar tudo, Pre-Compose, vamos escrever All Stars Efeito. Então, beleza, All Stars Efeito, vamos dar um Ctrl C, em cima do vídeo vamos dar um Ctrl V. Aqui eu vou escrever vídeo cortado, como estava antes. E agora, ó, a gente tem um movimento aqui do sabre de luz sem nada, sem nenhum tipo de interação dentro do nosso vídeo. Então vamos clicar com o botão direito, vamos vir em Blending Mode e vamos colocar Screen. E olha lá o que ele fez, ele jogou aqui para nós o nosso sabre de luz já em cima do nosso vídeo, exatamente na posição que nós queríamos. Aqui, ó, a gente pode até segurar o Alt, segurar o colchete, a parte do colchete fechado ou aberto, no caso, vai depender do computador que você está. E agora a gente tem aqui o nosso sabre de luz bem bacana. E o legal aqui é que aqui o efeito ainda está muito seco e a gente vai fazer o seguinte: vamos aplicar uma cor aqui a este sabre de luz. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer o seguinte: nós vamos vir aqui em Effect, vamos vir em Color Correction e Color Balance. E aqui a gente pode manipular em cima da nossa All Stars efeito a cor que a gente quer. Então, por exemplo, eu quero um vermelho do Darth Vader. Vamos aumentar aqui. Aqui, ó, você vai controlando até chegar. Vamos vir aqui em Red, 25, menos 100. Ó, já tem um vermelho aqui bem legal, acho que do jeito que eu queria. Se eu vim aqui em Quarter, diminui pra gente ter um render mais rápido. Ó, então olha só o que ele fez para nós. Ele gerou aqui o sabre e deu umas leves tremidas, e essas tremidas são justamente para dar esse efeito que o laser está movimentando. Isso se deve ao fato, pessoal, de que lá atrás, quando nós criamos o caminho, o nosso path lá, nossas máscaras, a gente deu umas certas distâncias bem leves para dar esse efeito de que o laser está realmente mexendo, porque senão fica muito duro. Uma outra coisa que a gente pode aplicar aqui no nosso laser é vir aqui e aplicar o nosso Motion Blur bem levemente, mas ele vai dar uma suavizada para nós na nossa movimentação, e isso colabora demais para nós.
Outra opção é vir em Effect, vir aqui em Color. Você pode escolher também aqui no Color Balance a cor que você queira, obviamente. Mas a gente pode vir aqui em Color, Blur and Sharpen, e vamos selecionar a opção aqui de Fast Blur. E aqui no Fast Blur nós podemos aumentar o nosso blur se a gente quiser um efeito bem mais um tanto desfocado. Eu gosto de trabalhar com um mais ou menos, ou 2, dependendo do padrão. E ele aqui gera para nós, ó, vai gerar o blur em cima. E ele dá, ó, para nós essas tremidas que é bem legal. E aí agora vamos remover o Fast Blur, é só a nível de exemplo. E aqui a gente tem o nosso sabre de luz praticamente pronto. Agora no vídeo, pessoal, quero aplicar um efeito, né, que é aquele tratamento da imagem. Na verdade aquele é um preset que eu tenho, que chama Enhance Cool. Eu vou arrastar ele aqui para cima do vídeo cortado e ele gera aqui para nós já o efeito do jeito que eu gosto. Então, se você quiser configurar aí, você tem tudo aqui na aba Efeito. Então você vai utilizar um Start Luminance de 5 no Input Black, no Input White nós vamos colocar 255, Gama vamos colocar 1.12, Output White vamos deixar 255, Saturation preto e branco, Amount to Tint 35, Black 26, White 246, Gama 1.12, 0 e 255, e a gente tem esse efeito de imagem aqui que eu gosto bastante, principalmente porque a gente tem muito contraste no fundo. Então agora, pessoal, para a gente matar essa videoaula, vou ensinar vocês a criar aquele efeito que fica em cima do rosto do personagem, que no caso sou eu. Como que a gente vai fazer isso aqui? Bem simples. A gente vai vir aqui no rosto e na opção, no momento que a gente estiver, vou deixar em Core, no momento que ele estiver bem próximo, mais ou menos nesse estado, nós vamos criar a mesma coisa que a gente fez. A gente vai vir aqui em New, Solid, e vamos selecionar a cor vermelha aqui, mais ou menos o vermelho. Vamos selecionar o vermelho, vamos dar um OK e ele fica tudo vermelhão. Da mesma forma, vamos vir aqui no Transform, Opacity, vamos colocar em 10%. E aqui, em volta do meu rosto, eu vou criar uma máscara. Bem rapidamente aqui, vou criar uma máscara em volta do meu corpo. Nada de novo, a mesma coisa que a gente fez no vídeo aquela hora, naquela máscara anterior. Só que aqui a gente vai simplesmente contornar essa superfície aqui que é onde incide. Percebam o seguinte, pessoal, nesse momento eu já tenho aqui, ó, um leve vermelho. Se eu aumentar, ó, é mais ou menos o vermelho que a gente quer. Eu vou vir aqui em Blending Mode, vou selecionar Overlay e ele gera aqui para mim essa sobreposição. Só que o overlay para o vermelho fica muito forte, então você tem que fazer uns testes. Por exemplo, o Multiply, ele gera um resultado melhor aqui para nós. Então vamos trabalhar com o Multiply. Agora, pessoal, vamos ir aqui em Mask, Mask 1, que a gente tem os mesmos comandos, Mask Path, Mask Opacity e assim por diante. Vou arrastar aqui um pouco para cima, que eu quero que gere mais ou menos neste momento. Então no estado inicial vou deixar 0. E aqui, mais ou menos neste momento, eu vou começar o efeito, vou colocar 15. E vou vir aqui em Mask Path, habilitar o Mask Path, porque eu quero que o meu caminho comece aqui. Habilitar o meu Mask Feather, que eu vou suavizar isso daqui. Então olha só, se eu remover, ó, olha lá, ele tá com o efeito em cima de mim, só que mais suavizado. E se eu clicar aqui em cima, ó, do meu Mask Path, eu posso também trabalhar o Expansion. Então olha só, eu posso mexer aqui na expansão e eu posso aumentar aqui, né, no caso, a luz do sabre que está sendo refletida
sobre mim. E eu aumento aqui meu Mask Feather, ok? Então olha só, bem leve, não tenho quase nada. Vamos remover o Mask Feather. Vamos deixar aqui o Mask Opacity e o Expansion em 0, por enquanto. Vamos clicar aqui. Se eu vier aqui no Opacity, ó, tem uma luz já legal. Agora aqui, nesta outra cena, vou vir aqui no meu Path e vou mexer no Path. Mesma forma que eu havia feito anteriormente naquela cena do vídeo cortado. Então olha só, vamos mexendo aqui no Path, vai virando meio bagunçado mesmo, mas é mais ou menos isso. E ele vai incidir aqui sobre o rosa. Ó, então aqui nesse momento a gente já tem um outro efeito e a gente pode criar até uma expansão. Vou habilitar aqui, deixar em 0. Então olha só, ficou um tanto forte, vamos deixar aqui em 10. E é basicamente assim, pessoal, na base de teste. Vamos jogar mais ou menos aqui. Então olha só, ó, a gente já tem aqui, ó, a gente já tem um efeito em cima do rosto. E à medida que você vai trabalhando, ó, eu posso aumentar aqui, por exemplo, diminuir um pouco o meu Mask Path. Vou vir aqui causar um Mask Feather. Deixa eu desabilitar o Mask aqui. Vou aumentar meu Opacity, por exemplo. Meu Expansion. E aqui eu vou aumentar o meu Opacity, que aqui já está bem próximo. Então olha só. Então ele gerou aqui para nós, neste momento, já a nossa luz. E aqui, ó, eu quero fazer ela diminuindo, então eu coloco em 0. Então a ideia é o que? Você pegar cada path, cada caminho e ir movimentando para cada frame. Aqui eu fiz apenas para 2 frames, para que vocês possam entender esse movimento, como que ele acontece, ok? E a gente também gera, né, um resultado legal. Então olha só, se eu vier, ó, talvez aqui diminuir um pouco da expansão, mas olha só a luz aqui levemente vermelha já sendo refletida. Então se eu vier aqui, ó, no meu red, vou dar um 0. Então olha só, ele passa a luz bem rapidamente. Aqui eu fiz a luz inicial. Basta você continuar para o restante do movimento, inclusive nessa volta do rosto, que também a gente já consegue um resultado bem interessante. Muito bacana esse efeito. Então é isso aí, pessoal, o vídeo foi esse. É com muita alegria que nós terminamos mais um vídeo aqui na Ferreira Studios. Semana que vem a gente tem mais. Não deixa de dar o seu like, compartilhar, divulgar essa ideia. Vai lá no Facebook, no Twitter, deixa o seu like. Isso ajuda muito o canal e principalmente o projeto. Eu vou ficando por aqui, então até semana que vem. Valeu!